Esse caso do orçamento secreto é uma barbaridade que está acontecendo. Já falei há muito tempo que é a internalização do mensalão, que era o esquema de compra de apoio parlamentar durante o governo Lula. Ele era o maior beneficiado político daquele esquema, com dinheiro sujo. E agora eles criaram brechas dentro do orçamento para pegar direto o dinheiro dos pagadores de impostos mesmo, sem deixar rastros. Quer dizer, eles não querem dizer o nome daqueles que estavam pegando o dinheiro para supostamente investir no seu reduto eleitoral. O Rodrigo Pacheco, como eu falei ontem nesse programa, de início mentiu. Escrevi isso em artigo ontem e acabou de sair uma notícia que confirma, mais do que nunca, que ele mentiu. Já vou chegar lá. Ele falou, junto com o Arthur Lira, para o Supremo Tribunal Federal, que não havia como, que era impossível, uma impossibilidade fática, você revelar os nomes dos parlamentares que pegaram esse dinheiro por meio desse mecanismo, né, que são as emendas de relator do orçamento secreto, justamente porque os nomes não estavam revelados. E aí ele foi dizer para o STF, mais alta corte do país, que era impossível revelar os nomes dos parlamentares que pegaram esse dinheiro em 2020 e 2021, que é esse ano que nós estamos e que está quase no fim. Portanto, ao longo dos últimos 2 anos. Aí teve reunião com Fux, Rosa Weber, aquela pressãozinha e tal, e aí ele soltou aquele ofício ontem para o STF, encaminhado também para o relator do orçamento de 2021, não para o de 2020, eu já vou explicar o que surgiu dessa diferença, dizendo que era para o relator de 2021 reunir os documentos que eram possível reunir, caso detenha, né, os registros formais ou justifique a impossibilidade de fazê-lo. Quer dizer, olha, se tiver aí registro e tal, vamos mandar lá para o Supremo Tribunal Federal para ver se eles deixam para lá o resto. Se não tiver, ou se alguém tiver feito qualquer tipo de mutreta, né, porque é isso que fica subentendido. Você imagina se o parlamentar que fez uma mutreta, se ele vai querer revelar e botar o nome ali e tal, e se arriscar a ser alvo de uma investigação. Não, vai justificar a impossibilidade de fazer. Vai pressionar o relator para que o relator justifique essa impossibilidade. E aí, mesmo assim, ele ainda pediu, né, essa era a informação complementar, ele ainda pediu 180 dias para poder cumprir, talvez parcialmente, a ordem da ministra Rosa Weber, na sua liminar, de dar ampla publicação, publicidade, transparência a todas essas emendas que foram liberadas, ou seja, já dá o nome dos parlamentares. Então, 180 dias para dar aquilo que seria possível caso o relator detivesse essas informações, se não justificava a impossibilidade. A Rosa Weber, ela reduziu para 90 dias, falou, não, 90 dias é suficiente, ou seja, ela está mantendo, apesar de tudo, ela está mantendo a cobrança da revelação dos nomes dos parlamentares que pegaram essas emendas em 2020 e 2021. Agora, ela deu uma aliviada em relação ao futuro, ou seja, ao presente e ao futuro, né? Ela liberou a execução das emendas parlamentares, tudo supostamente para atender o interesse público, porque as obras, os investimentos não podem parar, mesmo que ninguém queira assumir que é o parlamentar que está fazendo, o que é muito estranho, né? Porque político geralmente quer mostrar, sou eu que estou fazendo isso aqui e tal. Então, mesmo sem ter quem assuma, eles dizem que não pode parar as obras, que as obras são para o povo e tal. A ministra foi lá e liberou, já que ele prometeu entregar os nomes aí em até 180 dias, que ela reduziu para 90. Então, está podendo usar as emendas agora. Ela considerou suficientes as medidas que foram adotadas, aprovadas no ato conjunto no Congresso Nacional, para ser um pouquinho mais transparente a partir de agora, mas não é transparência total. Ou seja, a Rosa Weber está um pouquinho se fazendo de sonsa também, quer dizer, aceitando regras que não são muito claras. Aliás, o texto está passando por comissão e tal, e eles estão retirando aquelas propostas de dar um pouquinho mais de transparência. Não vai dar tempo de a gente entrar aqui em todos os detalhes. Então, basicamente, é isso que está acontecendo, e aí saiu essa notícia agora. Talvez não dê muito tempo aqui de comentar, mas eu volto para falar, que é que o relator do orçamento de 2020, que é o Domingos Neto, outro parlamentar, ele acabou trazendo a público, num ofício, que dá sim para identificar os parlamentares. Ou seja, ele desmentiu o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e o Arthur Lira, presidente da Câmara, confirmando a minha análise, confirmando aquilo que nós estávamos dizendo. Dá sim, e aí tem um ofício lá em que ele responde ao Rogério Marinho, que é o ministro lá do Desenvolvimento, né, regional,
e que tinha pedido para ele esclarecimentos quando sentiu a pressão para cima dele lá atrás. E aí ele mostra nesse ofício que foi revelado pelo Estadão, que está aí premiado até, o repórter, por essa série de reportagens sobre o orçamento secreto. Então está revelado que é possível sim identificar os parlamentares, e eu estou achando curioso, só para concluir hoje, porque isso vai dar muita pano para a manga ainda, que o Pacheco, na petição ao STF, ele tenha apenas encaminhado para o Márcio Bittar, que é o relator do orçamento de 2021, e não para o Domingos Neto de 2020, que agora vem a público para desmentir aquilo que o Pacheco estava dizendo. Ou seja, será que o Pacheco excluiu de propósito o Domingos Neto? Justamente porque ele sabe que o Domingos Neto poderia revelar alguma coisa que ele não quer, o Márcio Bittar talvez seja de maior confiança, né? Inclusive alguém que já foi investigado aí por uso irregular de cota parlamentar, e relator do orçamento secreto. Olha só como esse país né?